Olá, meus amigos, vamos para a nossa aula 5. Falamos na última aula 4 sobre os princípios fundamentais do direito administrativo, destacando o posicionamento dominante, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Percebam bem vocês que estes dois princípios eles se reportam àquela ideia do regime jurídico administrativo. Autoridade da administração, prerrogativas da administração de um lado, limitações, sujeições, restrições, ou seja, proteção aos direitos fundamentais do outro. Aquele binômio, aquela bipolaridade do direito administrativo que marca o regime jurídico de direito público ou marca o regime jurídico de direito administrativo, sobre o qual nós falamos na aula 3, aquela bipolaridade aparece nos princípios fundamentais: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Beleza? Beleza. Vamos falar agora, então, como já anunciado, sobre os princípios básicos da administração pública, os princípios básicos constitucionais, notadamente, da administração pública. É uma rápida conversa, para que a gente perceba em qualquer questão da nossa prova de primeira fase, onde há ou não a aplicação de um dos princípios previstos no artigo 37 caput da Constituição da República de 88. Então, nós já sabemos que o artigo 37 caput da CR diz que a administração pública direta e a administração pública indireta, as duas formas de organização, estão sujeitas aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a Constituição ainda coloca e também o seguinte, ou seja, além do que está no caput, a administração pública direta e indireta de todo o Brasil também está sujeita a outras regras, conforme o artigo 37 vai apresentando seus incisos e parágrafos. Mas vamos falar dos princípios que regem a atividade administrativa, os princípios básicos, que são os princípios do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade administrativa é um princípio que nos informa que a administração pública só pode atuar quando a lei determina ou autoriza. O agente público só pode atuar quando a lei determina ou autoriza. Então percebamos que o princípio da legalidade, ele de fato restringe a atuação do administrador público, limita, condiciona a atuação do administrador. A legalidade pode ser vista sob duas óticas: sob uma ótica, uma vertente, uma acepção positiva, ou seja, é a lei, em sentido amplo, é a lei quem diz o que o agente público deve fazer. Ou seja, o comportamento dele é regido pela lei. A lei é uma norma que vai positivamente dizer qual a regra de conduta dele. Vai dizer, faça desse jeito. E, em sentido contrário, nós podemos perceber o princípio da legalidade sob uma vertente, uma ótica, uma acepção negativa, quando entendemos que, não havendo lei, o agente público não atua. Então, a legalidade pode ser vista para o agente público de forma permissiva, positiva, dizendo como ele tem que atuar, ou de forma proibitiva, negativa, dizendo onde ele não deve atuar, ou então, ao não dizer nada, mostrando que ele não deve atuar em situações não previstas em lei. Então, repetindo o principal, o princípio da legalidade administrativa traz a ideia de que o agente público, o administrador público, só pode atuar quando houver previsão legal. O princípio da legalidade
administrativa não se confunde com o princípio da legalidade constitucional, que é mais amplo. O princípio da legalidade constitucional, que está previsto no artigo 5º, inciso 2º da CR, diz para nós que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não houver proibição legal. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. O agente público pode fazer qualquer coisa errado. O examinador vai te colocar nessa situação. O agente público não pode fazer qualquer coisa. O particular pode fazer qualquer coisa. O particular pode fazer qualquer coisa desde que não tenha proibição em lei. O particular tem liberdade para atuar. Ele atua com base na autonomia da vontade. Já o agente público, não. O agente público, de uma forma bem diferente, bem restritiva, o agente público só atua se houver previsão legal em relação àquele determinado assunto. Então, por favor, vamos prestar atenção como a legalidade é colocada na nossa prova, nas nossas questões. Correto? Só uma colocação. De forma mais moderna, o princípio da legalidade, ou o princípio da legalidade estrita, ele passa a ser visto de uma forma mais ampliativa, não bastando que o agente público se submeta tão somente à vontade de uma lei, de uma norma. O agente público, na verdade, ele tem que se subordinar, ele tem que obedecer todo o ordenamento jurídico, todo o sistema jurídico. Então, o agente público está sujeito ao ordenamento jurídico, à ordem jurídica, o que faz com que alguns autores, de forma muito apropriada, digam que atualmente o princípio da legalidade do artigo 37 tem que ser relido de uma forma mais ampla, sob o nome de princípio da juridicidade. O que é a juridicidade? É a legalidade ampla. O agente público não tem que obedecer somente à lei. Ele tem que obedecer às leis, aos princípios, aos postulados, à Constituição. Há um monte de valores que se espraem por todo o Estado de Direito em que vivemos. Correto? Então, o princípio da legalidade é basicamente isto. O agente público atua secundum legem, de acordo com a lei. Perfeito? Não vamos deixar o examinador confundir legalidade genérica com a legalidade estrita do administrador público, do agente público. Beleza? Beleza. Na sequência vem o princípio da impessoalidade. Impessoalidade, negação ao caráter pessoal. Impessoalidade, o agente público não atua em nome de sua pessoa. Ele não atua de acordo com a sua vontade. O agente público atua de acordo com o interesse coletivo que é imposto pela lei. O princípio da impessoalidade diz que o agente público, sempre ao atuar, terá finalidade pública, nunca finalidade pessoal. Tudo o que o agente público faz decorre de lei. E a lei, na forma do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, é feita pelo povo. Então, o agente público atua de acordo com a vontade da coletividade. Neste sentido, o princípio da impessoalidade nos diz que o agente público não atua visando a um fim pessoal, nem a favorecimentos de ninguém. A finalidade da atuação dele sempre será o interesse público, a coletividade. E quando o agente público atua, ele se reporta à coletividade tratando todos igualmente. Então, além de a finalidade pública ser uma aplicação do princípio da impessoalidade, o princípio da impessoalidade também pode aparecer na nossa prova sob o manto, sob a ótica da isonomia. Eu
Vou tratar a coletividade de forma igual. Logo, posso eu dar preferências, dar um tratamento favorecido para alguém simplesmente porque eu quero? Porque alguém é legal, é bacana, é amigo, é conhecido? Não. Todos têm que ter o mesmo tratamento. Todos. Salvo se a própria legislação, a própria ordem jurídica disser que determinada categoria terá tratamento diferenciado. Percebamos que aqui eu estou falando, dentro do estudo do direito constitucional, daquela famosa isonomia material. Vamos tratar igualmente os iguais. Quem é igual a outro tem que ter igual tratamento. Igual tratamento. Não pode uma pessoa ter tratamento diferente de outra pessoa quando estão na mesma situação jurídica. Isto é impessoalidade. Isto é isonomia. Porém, se uma determinada pessoa estiver em uma situação jurídica diferente de outra pessoa, situações jurídicas diferentes fazem com que eu dê tratamento diferente de acordo com a situação jurídica de cada um. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da desigualdade. Isto é atuar com isonomia, isonomia material. Isto é atuar com impessoalidade. Beleza? Exemplo prático disso, reserva de vagas para portadores de deficiência em concursos, sistema de cotas em concursos públicos, tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, filas ou prioridade no tratamento para gestantes, deficientes, idosos. Tudo isso por quê? Porque há uma previsão legal, há uma previsão normativa para que determinadas categorias tenham tratamento igual. Porque a regra é, todos têm que receber o mesmo tratamento. Isonomia e impessoalidade. Então já falamos que impessoalidade corresponde à finalidade pública, buscar o fim público e não o fim pessoal. Já falamos que impessoalidade corresponde a tratamento igual para todos, isonomia, respeitando as diferenças, lógico. Vamos falar também que a impessoalidade, na forma do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, 37, parágrafo 1º da Constituição, a impessoalidade vai nos dizer que um agente público, uma autoridade pública, não pode, ao divulgar um ato praticado, não pode buscar a promoção pessoal. Não pode haver promoção pessoal de um agente público ou de uma autoridade ao colocar o seu nome naquele ato administrativo, ao colocar a sua imagem naquele ato administrativo, ao colocar um símbolo seu naquele ato administrativo. Então o 37, parágrafo 1º é bem claro. As obras, campanhas, serviços, os atos da administração pública em geral têm que ter publicidade de caráter informativo, educativo ou de orientação social. Publicidade que não deve conter, não pode nela constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal do agente ou autoridade. Isto é o que nós chamamos de vedação à promoção pessoal. Ora, eu, agente público, se eu atuo para o público, não atuo para mim mesmo, eu não posso buscar a promoção pessoal. Concordam? Então, 37, parágrafo 1º, por favor, leitura atenta dele. 37, parágrafo 1º da nossa Constituição da República de 88. A impessoalidade também diz para nós que eu, agente público, não atuo em meu nome, atuo em nome da entidade da qual faço parte. Eu, agente público, não atuo em meu nome, André Maia,
eu atuo em nome da entidade, da pessoa jurídica a que eu pertenço. Então, por exemplo, eu há um tempo atrás era servidor público do município de Belo Horizonte, era concursado e já pedi exoneração. Mas quando eu era concursado no município de Belo Horizonte, eu atuava em meu nome? Não. Eu atuava em nome do município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito público interno. Quando o André praticava um ato administrativo na qualidade de agente público municipal, na verdade não era o André Maia, era o município de Belo Horizonte, manifestado naquela pessoa física. Então, o agente público não tem vontade pessoal. Quando o agente público atua na qualidade de agente, ele atua em nome da entidade, da pessoa jurídica da qual faz parte. Então, o agente público manifesta a vontade da própria entidade. Doutrinariamente, chamamos isto de imputação volitiva ou imputação da vontade. A vontade do agente público é imputada, é atribuída à entidade a que pertence. Logo, agente público não tem vontade pessoal. Outra aplicação do princípio da impessoalidade. Nós também podemos observar o princípio da impessoalidade no que se refere aos processos. Porque nos processos posso eu atuar em um processo. Quando eu sou interessado, eu julgador, tá? Agora eu sou uma autoridade julgadora. Posso eu, autoridade julgadora, atuar em um processo? Quando eu sou interessado no resultado prático daquele processo? Também não. Nós sabemos muito bem que aquelas regras de impedimento e suspeição que encontramos no Código de Processo Civil, na Lei de Processo Administrativo, trabalham com a ideia de impessoalidade, de imparcialidade. Então, os institutos de impedimento e suspeição, para que alguém não atue em um processo buscando um favorecimento, são aplicações do princípio da impessoalidade. E por fim eu deixo aqui, para a gente encerrar essa aula 5, uma última aplicação do princípio da impessoalidade, que podemos também encontrar na prova, é a responsabilidade civil do Estado. Eu, agente em serviço. Olha quem veio nos acompanhar agora aqui. Dá um oi, filha. Ei, Aninha. Que Aninha, filha, é para todos os meus alunos. Fala, oi, alunos. Oi, isso. Responsabilidade civil do Estado. Eu, agente público, quando atuo e causo um dano em um particular, eu, agente público, respondo pessoalmente pelo dano que eu causei? Não. Nós sabemos muito bem que o posicionamento dominantíssimo, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é que o agente público não responde pessoalmente pelos danos causados na qualidade de agente. Princípio da impessoalidade. Não é o agente quem responde é a pessoa jurídica da qual o agente faz parte. Dá uma lida especial no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, no artigo 43 do Código Civil e no artigo 122, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90. Beleza? Então, batemos um papo agora sobre princípio da legalidade e princípio da impessoalidade. Aquele abraço. Na próxima aula, aula 6, terminaremos os princípios básicos da administração no texto constitucional. Bons estudos, vamos juntos, firmes e fortes.